Bom dia. Bom dia, crianças. Que bom vê-los aqui nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para prestar culto ao nosso Papai do Céu. E hoje, então, com uma atenção voltada também para os nossos pequeninos, uma vez que estamos próximo do Dia das Crianças e queremos que as crianças possam hoje se sentir muito participantes ativos deste culto. E conforme as crianças vão chegando, eu vou pedir para que vocês sentem à frente, né? Pode vir mais para frente, nós temos lugares aqui ainda, crianças. Vem todos desse ladinho, perto do barco. As mães, os pais que precisam acompanhar os seus filhos podem vir. Quanto mais para frente as crianças estiverem, melhor. Aí eles vão poder ver melhor, participar melhor do culto. Isso, que legal, que legal. Encheu o primeiro banco, ocupe o segundo, depois o terceiro, e assim vamos ocupando os bancos para que as crianças fiquem próximas. Será que vai ser legal se o pastor convidar vocês para subir nesse barco? Vocês vão gostar? Sim? Então tá, então fiquem na expectativa. Um certo momento do culto, o pastor vai convidar vocês para entrar nesse barco, tá? Se alguém, alguma mãe, algum pai ou irmão quiser tirar fotos também das crianças participando, tanto da liturgia quanto quando estiverem no barco, fiquem bem à vontade para a gente também depois poder compartilhar com os nossos amigos. Salomão, em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Esse é o dever nosso como pais. E nesta manhã, quando vocês trazem os filhos de vocês ao culto, vocês estão cumprindo este papel também. É evidente que essa formação, esse ensinar não é apenas no culto, na escola dominical, mas no dia a dia. No entanto, hoje, de forma muito especial, esse versículo faz sentido. Quero também cumprimentar a equipe de culto, na recepção, a Fátima Silva e a Neiva Oliveira. Pelo Departamento de Evangelismo está na recepção a Dalva Henke. A confissão de pecados será proferida, conduzida pelo Sérgio Lamvinsky. A leitura bíblica será proferida pelas crianças. A oração geral da igreja será feita pelos pré-confirmandos. A música está aos cuidados do Paulo Lamvinsky, do Ricardo Encarnação, Samuel Rios e da Jane. A liturgia foi preparada por mim, a mensagem também. Esse culto foi organizado e tem uma participação muito especial da equipe de professores de escola dominical. Então, nossa gratidão também a eles por terem se empenhado, corrido atrás para proporcionar esse abençoado culto para toda a congregação e muito especial para as crianças. A Santa Ceia está aos cuidados, ou melhor, também auxiliarão então na Santa Ceia Juliane Bassi e Daiane da Luz. As flores aos cuidados da Dulce Saul Neto. O vinho a Solange Pereira doou. A transmissão está aos cuidados do pastor Renato. Os confirmandos estão reunidos em aula com o professor Anderson Hartmann. O chá e o café que nós teremos o privilégio de tomar após o culto, foi preparado pela Silvana Beck e também pela Cleusa Pimentel. A todos, nossa gratidão pelo empenho e envolvimento para que nós estejamos agora aqui diante do Senhor. A pandemia não permite ou nos tirou um grande privilégio que nós tínhamos de nos abraçar, né? Mas a musiquinha que nós iremos cantar agora fala sobre abraçar. Então, eu vou pedir o seguinte, que quem se sente à vontade,
de abraçar o seu amiguinho novamente, pode abraçar. E quem não se sente à vontade, dá aquele toquezinho, tá? Que bom te encontrar. Legal? Então fiquem bem à vontade. Nós cantamos Que bom te encontrar. Que bom te encontrar, estava com saudade, doido de abraçar, oh que felicidade, a vida é tão bonita por causa do amor, o amor que recebemos de Cristo Salvador. Que bom te encontrar, estava com saudade, doido de abraçar, oh que felicidade, a vida é tão bonita por causa do amor, o amor que recebemos de Cristo Salvador. Que bom te encontrar, estava com saudade, doido de abraçar, oh que felicidade, a vida é tão bonita por causa do amor, o amor que faz a gente viver em união. Que bom te encontrar, estava com saudade, doido de abraçar, a vida é tão bonita por causa do amor, o amor que recebemos de Cristo Salvador. Que bom. Invoquemos a presença da Santíssima Trindade, em nome de Deus Pai, nosso Criador, que fez o céu e a terra e tudo que neles existe. Em nome do Filho, Jesus é o nosso Salvador, morreu por nós e abriu as portas dos céus para cada pecador arrependido. Em nome do Espírito Santo, nosso santificador, que a cada dia nos chama para a comunhão com Cristo e nos prepara para vivermos eternamente com Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor Deus, que casa fique cheia da tua presença. Amém. Quando viemos ao culto, nosso coração está sujo de pecados e nós queremos agora iniciar a liturgia da confissão de pecados cantando a música O Sabão. Então, eu quero convidar as crianças para virem aqui na frente comigo. E agora a gente vai fazer a confissão dos nossos pecados. Vamos parar todo mundo aqui em cima. Ó. Vamos para lá e a gente vai se virar de frente para o altar. Vamos mais para lá, indo mais para lá. Tá todo mundo com um papelzinho na mão aí? Então tem que ler junto com alguém que tem ali. Então deixa ela ler contigo. Tá? Olha só,
Vamos subindo, crianças. Tudo bem com vocês? Tiveram uma boa semana? Foi uma semana de só alegrias? Mas não teve, será nada assim que não foi tão legal? Às vezes tem, né? Às vezes tem umas coisas que não acontecem bem como a gente espera, não é isso? Às vezes a gente faz uma coisa meio errada, a mãe deixa a gente de castigo, e aí a gente não consegue fazer um passeio, ou não ganhou aquilo que estava esperando. Não é assim que acontece? Às vezes acontece, né? E às vezes assim a gente também vai jogar, está jogando com os amigos, ou jogando bola, ou está jogando um jogo de tabuleiro, ou está jogando até um videogame, e alguém que está jogando com a gente faz uma coisa errada e a gente perde o jogo. Acontece também, né? São coisas que acontecem que a gente não gostaria que acontecesse, mas acontece, né? Pois é, na vida espiritual acontece uma coisa muito semelhante. Deus criou todos nós e criou todo o universo para que tudo funcionasse sempre muito bem. Só que um dia aconteceu que o Adão e Eva, que era o primeiro homem e a primeira mulher, fizeram uma coisa errada, pisaram na bola. Você sabe o que eles fizeram? Eles desobedeceram a Deus, né? E a partir dali, por causa desse pecado, as coisas más começaram a acontecer. As pessoas passaram a ficar doentes, passaram a ter dor, e veio mais. Uma coisa muito pior, que é a morte, e ainda muito pior, a condenação eterna. Essa, com certeza, é a pior história que a gente já ouviu, que é a história da queda do homem. Mas Deus ama a gente tanto que ele resolveu não deixar a gente nessa situação. E ele prometeu para a gente um Salvador. Ele quer restaurar todas as coisas, né? E para isso, o que a gente precisa? Confiar em Jesus. Ele disse assim: se você confessar o seu pecado e se arrepender de verdade, eu vou te perdoar. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, certo? Vamos confessar o nosso pecado. E cada vez que eu disser, vocês fazem a leitura junto comigo dessa frase, tá? Então a gente vai se virar para o altar e vamos confessar. Senhor Deus, nós chegamos em frente ao teu altar para em conjunto confessar os nossos pecados. No estudo da Bíblia, que é a tua palavra, temos aprendido qual é a tua vontade, o que tu queres que nós façamos e as coisas que nós não devemos fazer. Todos juntos? Estamos tristes por causa dos nossos pecados, por isso te pedimos perdão. Foram muitas as vezes que nós desobedecemos os teus mandamentos. Foram muitas as vezes que deixamos de fazer as coisas que tu gostas e fizemos as que tu não gostas. Temos aprendido que tu ficas muito bravo com isso, com essa nossa desobediência e com o mal que todas as pessoas fazem. Vamos ler junto? Estamos tristes por causa dos nossos pecados. Por isso te pedimos perdão. Nós também fizemos o que é mal para as pessoas que estavam junto conosco. Pior, nós fizemos o mal até para as pessoas que nós amamos, nossa família e os melhores amigos. Muitas vezes, eu tento fazer o que é certo, mas não consigo. Lemos junto? Estamos tristes por causa dos nossos pecados, por isso te pedimos perdão. Sabemos pela tua palavra que somente junto de ti podemos ter vida, paz e alegria verdadeira. Também aprendemos que os nossos pecados nos afastam de ti e nos levam à condenação. Por nós mesmos não merecemos o céu. Lemos de novo. Estamos tristes por causa dos nossos pecados, por isso te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, e limpa nosso coração de todo mal. Sabemos que tu podes, por isso te pedimos e confiamos em ti. Sabemos do teu amor por nós, que enviou Jesus para ser a nossa salvação. Amém. Fiquem ainda aqui. Agora o pastor vai vir um pouquinho mais perto de vocês. Vocês confessaram os pecados?
Estão arrependidos? Sim. Então, Jesus vem até cada um de vocês agora. Ele vem até o encontro do papai, da mamãe, da vovó, da tia, do amigo, da amiga. E Ele quer tirar a culpa que vocês confessaram. Ele quer deixar o coração de vocês limpo novamente, para que vocês possam começar a semana em paz e em alegria. E assim então o pastor, em nome de Cristo, ele vai perdoar os pecados de todos que aqui se confessaram. Portanto, recebam o perdão de Jesus, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, perdoados de nossos pecados, com a paz que Jesus nos dá, quando Ele morreu na cruz para nos limpar, agora podemos louvar a Deus com muito mais alegria que nós fizemos até aqui. Assim como nós estamos, agora nós podemos cantar a próxima musiquinha de agradecimento por esse perdão. Depois vocês voltam para o lugar de vocês. Bom dia. Bom dia, então. Vocês estão bem? Então tá bom. Vocês fazem oração em casa? É? De manhã e à noitinha também? Que bom. Então a oração é o meio que nós temos de conversar com Deus, né? Isso? E o papai e a mamãe ajudam vocês a fazer oração? Isso, muito bem. Então agora nós vamos fazer uma oração. Essa oração, um dos nossos pastores, o pastor Marcos, a mamãe dele ensinou ele. Vocês conhecem o pastor Marcos? Alguns conhecem, né? Então lá, quando ele era pequenininho, era criança como vocês, ele tinha essa oração na cabeceira da cama dele. Olha que legal, viu? Então essa oração que eu vou ler com vocês e vocês vão repetir, a mãe dele ensinou para ele, viu? E até hoje ele tem essa oração e ele faz. Agora ensinou para a filhinha dele, viu? Que legal? Vamos repetir então? A prof vai ler e daí vocês vão repetir, tá bem? Então vamos lá, vamos fazer a oração então. Concentrados, né? Como a gente faz a oração? Concentrados, né? Então vamos lá. Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe, dos meus irmãos e de todos os meus amigos. Deus, obrigado pelos meus brinquedos, pela escola, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas boas e bonitas que o Senhor fez. Quero que todas as crianças
confiem e gostem do Senhor. Obrigado, Deus, porque você é muito bom. Amém. Vamos cantar o próximo cântico. Pode voltar aos seus lugares e nós vamos cantar, tá? A leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Tem que deixar bem para cima, assim. Encosta bem na boca. Certo dia, Jesus estava na praia do Lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Muito bem, muito obrigado pela leitura. Vocês viram que neste evangelho nós vemos Jesus e os discípulos num barco.
Logo em seguida a gente vai conversar sobre esse texto, tá? Tem uma música que também fala do barco. Meu barco é pequeno. Então vamos cantar agora. Vocês conhecem? Cantem bem alto quem conhece. Meu barco é pequeno, meu grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco é sem Cristo, ao céu não irá, nas águas afundará. Eu vou lhes falar, compartilhar a palavra do Senhor daqui mais de frente. Vou me locomover um pouco hoje. Conforme a projeção, o tema é com Ele seguimos seguros, com Jesus seguimos seguros. Que o eterno e gracioso Deus esteja com cada um dos irmãos e das irmãs, para que pelo poder do Espírito Santo possamos confiar em Jesus e assim permanecer no barco que conduz ao céu. Também sejamos fortalecidos pela palavra, para que tenhamos entendimento e assim falemos de forma clara, para que muitos outros possam embarcar neste barco que conduz ao céu. Amém. Hoje Deus vai falar para cada irmão que sem Jesus iremos para o inferno. Segundo, Deus vai lhe falar hoje que Jesus nos conduz em segurança para o céu. E terceiro, Deus nos vai falar hoje que também nós somos enviados para falar, amigos, familiares, a missão de Deus, falar como Jesus mudou a nossa vida e o nosso destino eterno. Este, então, é o desdobramento da mensagem deste culto especial do Dia das Crianças. Deixa eu perguntar para vocês, crianças, o que traz segurança para vocês? Quem sabe a resposta que o pastor vai dar é a mesma que vocês têm na ponta da língua. Quando a gente está no colo do pai e da mãe, a gente se sente seguro. Ou da avó, do vô, é isso? Acertei a resposta? Muito bem. Eu também me sentia assim. Quando eu estava perto do papai e da mamãe, estava tudo bem, tranquilo, podia chover à vontade que eu estava seguro. E qual é o lugar mais seguro para vocês? Quem sabe até nesse tempo de Covid, assim aqui no dia a dia, qual é o lugar que vocês preferem estar, você se sente seguro? Eu acho que lá vocês ainda não chegaram, mas um lugar que vocês todo dia ficam. Em casa? Ah, então acertei. Eu também pensei que em casa seria um lugar muito seguro.
Sabe um outro lugar muito seguro aqui? Eu acho o melhor dos lugares aqui na igreja. Vocês também se sentem seguros aqui na igreja? Principalmente porque o Papai do Céu está conversando com a gente, né, nos abençoando, nos cuidando. Então, onde Ele está, nós estamos seguros. Muito bem. E se a gente estivesse no mar, ou junto com o pai lá no rio pescando, em qual lugar a gente estaria mais seguro? Dentro do barco, isso mesmo. Dentro do barco nós estaríamos seguros, principalmente se o pai estivesse pilotando, né? A gente estaria absolutamente seguros. Agora, o que tira a segurança de nossa vida e o que nos deixa com medo? Quando a gente fica com medo? Quando a gente faz algo errado. Quando a gente faz algo errado, a gente fica com medo, porque a gente sabe que pode vir o castigo. E aí nós não temos segurança. Quando a gente faz algo de errado, nós perdemos a segurança. E é por isso que nós vivemos num mundo inseguro, porque muita coisa errada é feita. Por isso, na confissão, nós já fomos lembrados de que as doenças, a morte, os assaltos, o desemprego, os negócios fraudulentos, os problemas na família, eles acontecem por causa do pecado. O pecado, então, ele estraga a nossa segurança, ele tira a nossa paz. Por que isso acontece? Porque quando a gente peca, a gente se afasta de quem? De Deus. E longe de Deus a gente não tem segurança. Exato. Então, o pecado faz com que a gente fique longe de Deus e traga consigo ou sobre si sofrimento. E o sofrimento faz com que a gente naufrague. O que é naufragar? Afundar, isso. Então o pecado faz com que a gente afunde até chegar no inferno. Horrível. Então o pecado é prejuízo para nós. Não vale a pena a gente permanecer no pecado. Então, vocês lembram a musiquinha que nós cantamos? Meu barco sem Cristo ao céu não irá. Então, se a gente estiver numa embarcação que Cristo não está junto, que Cristo não conduz, a gente não irá chegar ao céu. Bom, para nós continuar estudando, eu vou convidar agora o Josias para vir fazer uma segunda leitura, tá, filho? O Josias fará essa... Deixa o pai pegar o microfone. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 até o 25. Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então, eles partiram enquanto estavam atrasados. O lago Jesus dormiu um vento muito forte. Começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos
discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: que homem é este? Manda até o vento e as ondas, eles obedecem. Isso. Feito. Josias, obrigado. Muito bem, agora a partir também deste texto, vocês lembram o que os discípulos disseram para Jesus quando o barco estava afundando? Vocês lembram o que o Josias leu? Oi? Ele disse: mestre, nós iremos morrer, afundar e morrer. Assim acontece com todas as pessoas, tanto as crianças como os adultos, quando elas querem viver sem Jesus. Elas vão morrer, elas serão condenadas ao sofrimento no inferno. Fora do barco, ou então longe de Jesus, não há esperança. O que fazer então? Já que fora do barco não dá para ficar, vamos então? Não vamos encontrar uma solução. Já que fora do barco não dá para ficar, então vamos pro barco. Vamos pro barco agora? Então tá. Vamos começar daqui da frente, pode ser? 10 crianças podem ir. Vocês dois, vocês também. Você também quer entrar no barco? Não, tá. Você, pode ser? Aí os tios vão ajudar. Vocês também entram no barco? Depois as outras crianças também vão entrar. Vamos pôr em 2 etapas, tá? No barco e fiquem sentadinhos, tá? Sem caminhar dentro do barco. Isso. Pisa aqui, ó. E aí vocês podem passar a perna por cima. Isto. Isso. Agora você, cuidado. Tá? Vamos com segurança subir no barco. Oba, segurar, tá, o pastor vai deixar aqui, tá? Ui. Tem mais, acho que... Isso, depois vocês sobem também daí, tá? Na próxima viagem vocês também vão poder entrar. Tem mais um lugar aqui, tem mais um lugar lá na ponta. Isso. Ok? Bom, já que fora do barco não é possível viver, né? Então nós precisamos embarcar, nós precisamos fazer nossa viagem no barco que é conduzido por Jesus ou que é o próprio Jesus. Bom, para que nós possamos compreender ainda melhor esta viagem com Jesus, eu vou pedir agora que a Isabelle venha à frente e faça mais uma leitura. Caiu minha folha. Tá. Quiser baixar a máscara, pode baixar. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 16 até 21. De tardinho, os discípulos de Jesus desceram até o lago, na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto de seu barco. E ficaram com muito medo, mas Jesus disse: Não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Muito bem, obrigado. Tá. Pode levar, isso.
Bom, uma perguntinha rápida do texto. O que tirou a segurança dos discípulos naquela viagem de barco? Por que, mesmo estando no barco, eles não estavam seguros? Deu um vento forte, né? E o barco começou a balançar com a força das ondas. E quem resolveu essa situação, quem lhes deu segurança foi Jesus. Isso, Jesus subiu no barco e ele acalmou a tempestade e os discípulos novamente ficaram seguros. O que ele disse para os discípulos? Não tenham medo, sou eu. E então o relato que a Isabelle leu termina dizendo que os discípulos receberam Jesus com prazer. Imagina só, você vê Jesus realizando aquele milagre, acalmando a tempestade, então eles recebem Jesus. É isso que nós precisava. É dele que nós precisava para termos segurança. Receberam Jesus, confiaram em Jesus e sob sua bênção, sua proteção, eles logo chegaram ao destino. Assim termina o Evangelho. Assim também nós, guiados por Jesus, tendo Jesus na nossa vida, chegamos ao destino que é o céu, né? Então, o nosso destino muda quando nós estamos no barco que é Jesus. E como Jesus pode nos dar segurança em meio às ondas e tempestades da vida? Da onde que vem esse poder de Jesus? Por que Jesus pode fazer isso? Acalmar a tempestade, acalmar as agitações de nossa vida, assim como ele fez com os discípulos. Preste muita atenção para a gente entender bem isso, tá? Ouçam, porque depois vocês vão poder falar isso para os amigos. Como Jesus acalma a tempestade, o que ele precisou fazer para nos dar segurança. Assim como o Papai do Céu e o Espírito Santo é Deus, Jesus também é Deus. Mas Jesus também se tornou uma pessoa, um homem, ao nascer de Maria, sua mãe. Jesus nunca cometeu pecado, sempre foi obediente, fazendo o que é certo, conforme o próprio Deus havia dito na sua palavra, na Bíblia. Então Jesus, sendo Deus e homem, ele foi enviado para nos conduzir em segurança, conforme diz Deus em João capítulo 3, versículo 16. Vocês lembram desse versículo? Porque ele amou o mundo, cada pessoa tanto, que entregou o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele confiar, crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Então essa é a promessa, e em Jesus Deus a cumpre, de que por meio de Jesus nós temos vida eterna. E por que Deus amou tanto cada um de vocês? Por que Deus amou cada criança, cada papai, cada mamãe, cada pessoa, amiguinho? O amor dele é tanto, tanto por nós, e porque ele não quer que nós soframos, também não quer que a gente venha morrer eternamente, seja condenado. Deus não quer que ninguém seja condenado. Por isso, então, ele entregou o seu Filho Jesus, que era santo, perfeito, para nos libertar das consequências eternas causadas pela nossa infidelidade a Deus, como nós confessamos no início do culto. Então, assim, para isso, Deus entregou Jesus para morrer pregado numa cruz. Vocês observaram que esse barco é diferente dos barcos que a gente encontra nas lojas, ou quem sabe o pai de vocês tem. Qual que é a diferença dele? Ele tem uma cruz, né? Jesus está nesse barco. Jesus é a condução que conduz. E Jesus, então, ele lá na cruz enfrentou a pior morte, a mais triste e dolorosa morte, e com essa morte ele conquistou e oferece segurança e vida para todos que estão no seu barco. E ele faz isso de forma de graça. Diz: se você confiar
minha morte por você, você tem segurança de graça. E esta vai fazer com que você, confiando nele, tenha perdão dos pecados e possa fazer uma viagem segura até o céu. Vocês compreenderam o que Jesus teve que fazer para nos dar segurança e vida em meio às ondas e tempestades do mar da vida? Vocês agora, o que ele teve que fazer? Teve que morrer na cruz, né? Então, para que Jesus pudesse nos dar essa viagem segura, essa viagem boa que leva ao céu, ele precisou morrer lá na cruz. Vocês confiam nisso? Vocês confiam nesse Jesus? Sim. Vão confiar sempre? Sim. Porque se nós não confiarmos nele, a nossa viagem não é segura e não vai chegar ao destino que é o céu. Então, em Jesus nós temos este destino. Bom, nós precisamos agora trocar a tripulação, tá? Vamos trocar a tripulação, vocês descem, porque tem mais gente que quer entrar nesse barco, quer ir para o céu também. Vão com cuidado. Mais crianças? Tem umas que ainda tem um pouco de medo de subir no barco, né? Mas nós vamos entender por que agora o barco não está cheio. Nós vamos logo entender por que é importante que o barco não esteja cheio, tá? Vocês lembram do texto que o Josias leu? As pessoas estavam admiradas com a maneira como Jesus acalmou a tempestade. Com Jesus não há perigo de naufrágio, pelo contrário, ele é a nossa segurança. E os discípulos não ficaram livres das tempestades, mas Jesus sempre agiu com poder para proporcionar segurança. A maior e a mais importante segurança para você que confia em Jesus é a certeza de que você chegará no destino, que é o céu. Aqui o barco vai balançar em certos momentos, mas por Jesus estar conosco, conduzindo este barco, ele vai chegar no destino com certeza. O que Jesus ensina no Evangelho da pescaria, da grande pescaria, naquele lago da Galileia, texto que a Milena leu? Vamos recordar, Simão Pedro viu o que havia acontecido, viu como Jesus, quando ele conduziu a pescaria, o barco encheu. Então ele se ajoelhou e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão, ele reconheceu que só Jesus podia mudar a vida deles. Ele reconheceu que Jesus é Deus, porque só Deus para fazer com que desse tanto peixe naquele dia. E ele o reconheceu como seu Senhor. E então Jesus disse para Simão Pedro: de agora em diante você vai pescar gente. Ele deu uma nova tarefa para Pedro. Uma importante tarefa. Eu acredito que ele continuou pescando. Ele continuou tirando peixe da água para se alimentar, para se manter, mas agora ele tinha uma nova tarefa: pescar gente. De vocês crianças, até os vossos avós, o papai, a mamãe, os avós, os tios, como filhos de Deus pela fé em Jesus e herdeiros da vida eterna, todos nós seguimos seguros, viajando e testemunhando o que os discípulos viram e experimentaram, é o que nós fizemos agora, e principalmente iremos continuar falando o que Jesus fez conosco a partir do nosso batismo, e ao nos tornarmos filhos de Deus pela confiança em Jesus, ele também diz para cada um de nós: de agora em diante você vai pescar gente.
Então, cada um que está nesse barco, que esteve nesse barco, vai auxiliar a pescar gente. Sabem por quê? Porque o barco tem lugar ainda. No barco tem lugar para mais gente. E Jesus, então, nos envia para encher o barco. Por quê? Porque Ele quer que todos viajem seguros para o céu. A embarcação sempre vai ter lugar. Que nós possamos ajudar as pessoas a viagem segura que leva para o céu. Há lugar para todos. Amém. Muito bem, a viagem de vocês foi mais curta? Mas foi igualmente boa, né? Agora eu vou pedir para que vocês venham à frente no altar, conforme vocês vieram antes, que o pastor quer dar a bênção do Senhor para vocês. O giz, pode deixar ele lá. Pode deixar lá. Isso. Venham, os confirmantes também venham, tá? Estão passando da fase de criança para adolescência. Venham. Ótimo. Então agora, juntem as mãozinhas. E o pastor vai estender as mãos sobre vocês e vai orar pedindo a bênção de Deus para a vida de vocês, tá? Querido e amado Deus, nosso Pai, misericordioso Salvador, nós te louvamos pelas crianças que estão na tua presença nesta manhã de culto, pela palavra que os abençoou grandemente, mostrando que a viagem com Jesus é segura e nos leva para o céu, e de que não vale a pena fazer esta viagem sem Jesus para não perecermos no inferno. Te louvamos por Jesus ter morrido na cruz em favor de cada criança que aqui está, em favor de toda a humanidade, e assim, pela fé nele, nós temos a condição, estamos na condição de filhos e de herdeiros da vida eterna. E esta bênção de filiação e de herdeiro da vida eterna, nós suplicamos que o Senhor preserve na vida destas crianças, para que elas testemunhem a fé em Cristo, para que elas alcancem a coroa da vida eterna, possam ir para o céu. Pedimos, Senhor, que estas crianças possam ser tementes a Ti, dê a elas rica medida do Teu Espírito Santo, para que possam falar com alegria, com coragem e também viver esta fé em ações, em obras, em testemunho, em serviço no Teu reino. Senhor, que este barco, que és Tu, conduza estas crianças para o lar celestial. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém. Podem voltar para o lugarzinho de vocês. Agora nós iremos fazer a nossa oferta de agradecimento. Deus ama quem oferta com alegria e com generosidade eu vou ofertar para a missão de Deus ampliar. Que Deus abençoe o ofertar de cada adulto, de cada criança. Falando em oferta, a partir do próximo culto, crianças, a partir do próximo culto, quando vocês vêm para o culto, trazem a sua ofertinha, caso vocês puderem. E antes de ir para a escolinha, vocês estão vendo essa igrejinha aqui, ó? Então, antes de ir para a escolinha, vocês vão fazer a oferta. Conversem com o pai e a mãe, para que eles expliquem o que é a oferta. Vocês vão aprender também isso do pastor e dos professores mais para frente, mas para que vocês já saibam por que vocês trazem a oferta ao Senhor. E aí, antes de ir para a escolinha, vocês colocam a ofertinha na igrejinha e vocês vão para a escola dominical. Então, a partir da próxima semana, nós poderemos fazer assim,
ok? Deus abençoe o ofertar de cada irmão e irmã que assim está preparado. Nós cantamos. Nós damos as boas-vindas aos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão na casa do Senhor, aos convidados. Se você veio pela primeira vez neste culto, se sinta acolhido por esta família da fé. Se você já vem participando dos cultos e das atividades da congregação, sempre sejam muito bem-vindos. A nossa agenda, então, para esta semana é na próxima segunda-feira, amanhã, a diretoria está se reunindo às 19 horas. Na terça-feira, o coral, é isso, né? Terça-feira, às 19 horas, o coral. Na quarta-feira, às 14h30, o departamento da terceira idade e também dos enfermos e enlutados. Na sexta-feira à noite, nós então teremos a nossa reunião, encontro do DI, com palestra e jantar. Desde já estão todos convidados para confirmar a presença. Façam contato com o Patrick e a Karine, que são os líderes, também com o Gelson, a Nessi, o Cláudio e a Inês. Então vocês podem mandar uma mensagem, ligar para eles, reservando um cartão para a janta, e todos também são convidados para a palestra, início às 20 horas. No sábado, então, nós também teremos o encontro às 14h30, a escola de confirmandos, professores. Então, é isso. E no próximo, ou melhor, eu estou olhando no mês de novembro, desculpe, é outubro, né? Eu falei uma programação a mais. A terceira idade é em novembro, não é em outubro, desculpe. Mas as demais programações se mantêm, né? Diretoria, coral, DI na sexta e também a escola de confirmandos também no sábado à tarde. E no próximo domingo, então, o nosso culto às 9 horas da manhã. Ok? Todos convidados. Nós lembramos e convidamos, pode falar, dona Anita? Isso, na outra, né? Isso, eu que falei errado, eu olhei no mês de novembro, tá? No dia 23 de outubro, uma semana antes do dia da reforma, nós
realizaremos um culto alusivo aos 504 anos da Reforma e também lembrando os 4 anos da congregação Bom Pastor de Camobi. E esse culto será drive-in, ou seja, conforme a imagem, nós iremos acompanhar, participar do culto dentro de nossos carros e lá no estacionamento iremos então acompanhar, participar desse culto. Será início às 19 horas. Nós estaremos disponibilizando um link de inscrição para que a gente tenha a vaga disponível lá no estacionamento da Ubra para este culto do dia 23. Então todos estão convidados, ele é especial da Reforma Luterana. Então as 3 congregações, juntamente com a Ubra está comemorando 50 anos de caminhada e nós também, então, junto com a Ubra, estaremos celebrando este aniversário da Reforma Protestante. Lembrando também os devocionários Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, estão disponíveis na livraria com a Tânia, minha esposa, ao valor de R$25, façam a sua aquisição. Agora, eu convido os confirmandos para que venham à frente e possam nos conduzir a Deus em oração. Quem puder, se coloque em pé. Você quer dar os microfones para eles? Quer dar os microfones? Não temos uma parte de oração para todos, mas todos os confirmandos podem permanecer à frente. Acho que tem mais um que está entrando agora. Se quiser vir à frente também, pode vir. Então vamos inclinar a nossa cabeça e orar. Senhor Deus, estamos reunidos aqui hoje para conversar contigo, te agradecer e te pedir. Sabemos que tu és o Criador de tudo, é tu que nos mantém todas as coisas em seus lugares e sustenta a vida de todos. Ainda sou novo e não conheço muitas coisas desse mundo. Às vezes não sei como agir, não entendo muitas coisas, mas eu tenho certeza de que tu me ama, se preocupa comigo. Obrigada porque tu cuida de tudo o que acontece ao nosso redor. Obrigado por todas as coisas que recebemos de ti, pelas coisas materiais, como nossa casa, a comida, as roupas e os brinquedos. Obrigado pela nossa escola, pelas professoras e por todos que nos ajudam a aprender. Obrigado pela nossa família, pelos amigos e pela nossa igreja. Sabemos que todas as coisas vieram de ti, porque tu nos amas. Nos ensina a sermos sempre agradecidos por tudo isso. Nós também queremos te agradecer pela saúde do nosso corpo e aqueles a quem amamos. Obrigado pela disposição e alegria. Cuida daqueles que estão enfermos, especialmente os nossos irmãos Sérgio Lambinsky, Osmar Bittencourt, Orlando Gomes e Dora Zuleika Fonseca. Seja o amparo dos que sofrem e fortaleça neles a fé e confiança em ti. Senhor Deus, obrigada pelo meu batismo, quando colocaste em meu coração a chama da fé em Jesus. Obrigada pela nossa igreja, pastores e professores, que nos ajudam a conhecer mais sobre a tua palavra e a forma em que devemos agir. Nos ajuda a fazer as coisas certas que te agradam, nos dá uma fé forte e a confiança de que tu nos ama, mais do que tudo. Ajuda-nos a falar do teu amor para nossos amigos e colegas, para que eles também confiem em Jesus como nosso Salvador. Amém. Podem voltar aos seus lugares, obrigado.
Nós iniciamos a liturgia da Santa Ceia. Graças te damos, ó Pai, pela Santa Ceia. Dá-nos conforme a tua promessa. Jesus sentou à mesa com os discípulos, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a paz do Senhor esteja conosco para sempre. Amém. A mesa do Senhor está preparada e Ele convida os seus filhos que, arrependidos de seus pecados, buscam o perdão e a reconciliação para que venham e recebam o verdadeiro corpo e sangue de nosso Salvador. Vinde, pois tudo está preparado. Durante a distribuição, os convido a cantar também. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando louvando ao Criador. Meu amigo do que não canta, louvando a Cristo, Deus Salvador. Posso ser um missionário, sem falar de Cristo.
sou tão pequeno, às vezes eu sou tão travesso, que eu esqueço do amor que não mereço. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor que te faz sorrir. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor que te faz sorrir. Perante os homens sou tão grande, perante eu sou tão pequeno, às vezes eu sou tão travesso, que me esqueço do amor que não mereço. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor que te faz sorrir. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor que te faz sorrir.
Os convido a se colocarem em pé. Que estes corpo e sangue recebidos na ceia os fortaleça e preserve na fé verdadeira, para que assim alcancem a vida eterna. Amém. O envio missionário. Deus amou o mundo dessa maneira, deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Aqui estou eu, envia-me a mim, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Antes de nós nos despedirmos para voltarmos aos nossos lares, cantamos o último cântico e também quem assim tiver disponibilidade está convidado a se dirigir até o salão para tomar o chá, café e também conversar com os amigos e irmãos. Podeis tomar assento. Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é supra-racional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver. Por isso se